Olá, meu nome é Ivan Lima e é um prazer te receber aqui na Fatos Desconhecidos. No ano de 2008, uma senhora médium contou ao mundo que desde os 5 anos de idade ela tinha premonições. Sylvia Browne escreveu um livro em que disse o seguinte: por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Quase mais desconcertante do que a própria doença será o fato de que ela desaparecerá tão rapidamente quanto chegou. Atacará novamente 10 anos depois e depois desaparecerá completamente. Quando a autora publicou suas previsões, ninguém deu muita bola para ela. Mas com a chegada do coronavírus, o livro de Sylvia, chamado Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo, teve uma alta procura. Em certo momento, o livro chegou a ficar em segundo lugar nos rankings de vendas de livros não ficção da Amazon. Se Sylvia realmente teve uma premonição ou se sua previsão foi pura coincidência, eu não sei te dizer. Esse assunto é um pouco complicado e envolve uma enorme quantidade de interpretações, porém, é inegável que existem diversos sinais que estamos vivendo neste momento, algo descrito por João no livro Apocalipse. A Bíblia fala sobre várias coisas que aconteceriam ao mesmo tempo e que seriam o sinal que identificaria os últimos dias. Um dos primeiros sinais é o surgimento do anticristo. Na hora certa, em um momento em que o nosso planeta esteja em meio ao caos, o anticristo aproveitará da situação para se tornar uma espécie de herói mundial. Ao contrário do que muita gente imagina, o anticristo não será um ser assustador, com uma aparência diabólica, parecendo um monstro vindo das profundezas do inferno. De fato, ele virá das profundezas do inferno, mas será completamente o oposto do que a maioria das pessoas imaginam. O opositor de Cristo será uma espécie de falso profeta. Ele até parecerá ser a salvação para o nosso mundo, fazendo com que a paz reine em todas as nações e as guerras cheguem ao fim. Por isso, será adorado pelo mundo todo. Mas essa será apenas uma maneira do anticristo ganhar a confiança das pessoas para finalmente colocar seu plano em ação. Em questão de tempo, a paz no mundo acabará e todos que não se curvarem diante do anticristo serão perseguidos. Segundo as Escrituras Sagradas, ele ainda irá obrigar as pessoas a aceitarem sua marca e qualquer forma de adoração a Deus será proibida. Muita gente acredita que o anticristo já está agindo entre nós e colocando seu plano em prática. É complicado dizer quem exatamente seria um anticristo, mas provavelmente ele é o líder de uma grande nação e que promete grandes feitos para todo mundo. Outro sinal é a volta de Jesus Cristo, que acontecerá durante o tempo das dores. Na Bíblia é dito que muitas coisas ruins irão acontecer em nosso planeta, como guerras, fome, doenças e por aí vai. Segundo as Escrituras Sagradas, esses eventos antecederão a volta de Jesus. Bom, de fato, o nosso planeta está repleto de guerras, fome, desastres naturais, tudo o que antecede a volta de Jesus. E esses acontecimentos ficarão cada vez mais intensos, o que pode significar que a volta de Jesus está próxima. Veja bem, em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 8, é dito o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores.
analisando o mundo como está hoje, você não acha que a volta de Jesus pode estar perto? Talvez os estudiosos estejam enganados, mas que estamos em tempos sombrios, sem norte, isto estamos. A Bíblia também diz que acontecerá a grande tribulação. Em Mateus, capítulo 24, versículo 21, ele diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Para quem não sabe, a grande tribulação é mais um sinal do fim dos tempos. Quando isso acontecer, haverá um grande sofrimento de toda a humanidade. Durante esse acontecimento, os 7 selos serão abertos. As 7 trombetas serão tocadas. E a ira de Deus será derramada na terra. Segundo a Bíblia, a grande tribulação será um momento tão terrível que muitos homens irão preferir a morte do que viver na terra. De fato, se formos analisar as profecias do fim dos tempos, é bem possível que estejamos vivendo esse momento. Como eu citei a fala de Mateus anteriormente, nação se levantará contra nação e reino contra reino. No Apocalipse, também é citado que um cavaleiro simbólico representa as guerras que tirariam a paz do nosso planeta. De fato, a Terra lida com as guerras desde os primórdios da humanidade. E no presente momento, há muitos conflitos acontecendo ao redor do mundo. Isso faz sentido para você? Na mesma citação de Mateus, também é dito que haverá falta de alimentos. O livro do Apocalipse também fala de um cavaleiro que representa a fome, que haveria em muitos lugares, e que ele, em algum momento, estará entre nós. Bom, eu nem preciso falar que a fome aflige a humanidade há muito tempo. Em maio deste ano, a ONU, ou melhor, a Organização das Nações Unidas, fez um alerta para a pior crise de fome no mundo das últimas décadas. O alerta já vinha sendo feito desde antes da pandemia. E as coisas só pioraram com os fenômenos naturais, como seca, inundação e geada. Outros sinais claros do fim dos tempos seriam grandes terremotos que acontecem frequentemente em nosso planeta. Doenças, como a pandemia do coronavírus, que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. E a destruição da Terra, que será feita não apenas por meio da violência, como também causará danos ao meio ambiente. Também terá cada vez menos amor a Deus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, é dito que o amor da maioria esfriará, que quer dizer que a maioria das pessoas deixaria de amar a Deus e amariam os prazeres em vez do Criador. Outro forte sinal é o entendimento cada vez mais claro das profecias bíblicas. O livro de Daniel predisse que quando chegasse a hora do fim, muitas pessoas iriam conhecer cada vez mais as verdades bíblicas, o que inclui o entendimento correto dessas profecias. Ao mesmo tempo, existirá indiferença e zombaria em relação às previsões. Jesus disse que muitos não dariam atenção às provas claras de que o fim estaria se aproximando. E não é só isso. Algumas pessoas iriam rir dessas provas, dizendo que elas não significam nada. Por fim, o sinal mais forte do fim dos tempos será o cumprimento de todas as profecias. As Escrituras Sagradas dizem que todas essas profecias se cumpririam ao mesmo tempo nos últimos dias. Então, analisando todas as coisas que irão acontecer no fim dos tempos, será que já não estamos vivendo esse momento? Guerras, fome, desastres naturais,
pessoas que possivelmente podem ser o anticristo. Tudo isso pode indicar que estamos mais perto dos últimos dias do que nunca. Para muita gente, a história da humanidade indica que o fim dos tempos começou em 1914, quando iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. As profecias bíblicas dizem que os filhos de Deus irão reinar com Cristo durante 1000 anos. Segundo essa teoria, o reino de Deus começou a governar o céu em 1914, expulsando Satanás do paraíso e permitindo que ele agisse somente na terra. Aparentemente, podemos ver a influência de Satanás sobre a humanidade pelas atitudes ruins das pessoas e pelas coisas más que elas fazem. Diante de todos esses fatos, definitivamente, existem grandes chances de estarmos vivendo o apocalipse. Os sinais estão aí, mas poucos querem enxergá-los. E você? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para ser salvo? Será que você está seguindo os ensinamentos de Jesus? Você seria salvo no dia do julgamento final? Como eu acabei de falar, os sinais estão aí e são muito claros. E a qualquer momento podemos estar no grande julgamento do trono branco. Eu fico por aqui. Mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Pense nisso e escreva para mim. Até a próxima.